Quinto. Aí está. Aí está finalmente o choque com a realidade, balbuciava eu, precipitando-me escada abaixo. Isto, naturalmente, não é mais o Papa que deixa Roma e parte para o Brasil. Não é mais o baile junto ao Lago de Como. És um canalha, passou-me pela mente. Se está rindo disso agora? Seja, gritei respondendo a mim mesmo, agora tudo já levou a breca. Não havia sinal dele sequer, mas era o mesmo, eu sabia onde tinham ido. Junto à entrada estava parado um cocheiro noturno, solitário, com traje aldeão, todo polvilhado de neve molhada, que não cessava de cair e que parecia quente. O ar estava abafado, fazia suar. O cavalinho pequeno, guedelhudo, malhado, também estava polvilhado de neve e tossia. Lembro-me disso muito bem. Atirei-me ao trenó de madeira, mal levantei, porém, a perna para me sentar. A lembrança de como havia pouco Simonov me dera 6 rublos pareceu ceifar-me de vez e me deixei cair no trenó como um fardo. Não, é preciso fazer muito para resgatar tudo isto, exclamei. Mas ou eu hei de resgatar, ou nesta mesma noite morrerei fulminado. Anda. Partimos. Havia todo um turbilhão na minha cabeça. Eles não vão implorar a minha amizade de joelhos. É miragem, uma miragem vulgar, repugnante, romântica e fantástica. É sempre o mesmo baile à beira do Lago de Como, e por isso devo esbofetear Zverkov. Sou obrigado a isto. Portanto, está resolvido. Estou voando para lhe dar o bofetão. Mais depressa. O cocheiro sacudiu as rédeas. Darei o bofetão logo que entrar. Será preciso dizer antes do bofetão algumas palavras, à guisa de introdução? Não, simplesmente vou entrar e esbofeteá-lo. Todos estarão sentados na sala, ele estará no divã, com Olímpia. Maldita Olímpia. Certa vez riu do meu rosto e recusou-se a me acompanhar. Vou puxar Olímpia pelos cabelos e Zverkov pelas orelhas. Não, será melhor puxá-lo por uma orelha e só fazê-lo andar assim por toda a sala. É possível que eles todos se ponham a bater em mim e me expulsem dali. É certo até. Seja... Mesmo assim, terei sido o primeiro a dar o bofetão. Terá sido minha a iniciativa. E pelas leis da honra, isso é tudo. Ele já estará marcado e não lavará de si o bofetão com nenhuma pancada, mas apenas com um duelo. Terá que lutar. Não faz mal que eles me batam. Seja, gente viu. Trudo Lyubov vai bater mais que os outros, ele é tão forte. Fierfitkin vai me agarrar de lado e com toda certeza pelos cabelos. Mas seja. Estou decidido. Aquelas cabeçorras de carneiro serão obrigadas a perceber, finalmente, o trágico de tudo isto. Quando eles me arrastarem para a porta, vou gritar-lhes que, na realidade, não valem o meu dedo mínimo. Mais depressa, cocheiro, mais depressa, gritei. O cocheiro até estremeceu e agitou o chicote. Eu gritara de modo completamente selvagem. Lutaremos de madrugada, está resolvido. Quanto ao departamento, fica tudo liquidado. Fierfitkin disse lepartamento em lugar de departamento. Mas onde arranjar as pistolas? Tolice, vou pedir um adiantamento sobre o ordenado para comprá-las. E a pólvora e as balas? Isso compete ao padrinho. E como arranjar tempo para providenciar tudo isto até o amanhecer? E onde arranjar um padrinho? Não tenho conhecidos. Tolice, gritei agitando-me mais ainda, tolice. O primeiro transeunte a quem eu me dirigir na rua terá a obrigação de ser meu padrinho. O caso é idêntico ao de um afogado que é preciso retirar da água. Devem ser admitidas até as soluções mais excêntricas, e mesmo que eu amanhã pedisse ao próprio diretor para ser meu padrinho, ele teria que concordar, por simples sentimento cavalheiresco, e deveria manter segredo. Anton Antonich. O caso é que, no mesmo instante, eu percebia do modo mais vivo e nítido que qualquer outra pessoa do mundo, todo o ignóbil absurdo das minhas suposições e todo o reverso da medalha. Mas, anda, cocheiro, anda, vagabundo, anda! E, patrão, disse a força aldeã. De repente percorreu-me o corpo um frio gélido. Mas não seria melhor ir agora diretamente para casa? Oh, meu Deus, por quê? Porque me ofereci ontem para tomar parte neste jantar. Mas não, é impossível. E aquele passeio de 3 horas da mesa lareira? Não, eles e ninguém mais devem ajustar contas comigo por causa daquele passeio. Terão que lavar esta desonra. Anda! E se eles me mandarem para o distrito policial? Não vão atrever-se?
terão medo do escândalo, e se Svierkov, por desprezo, recusar-se ao duelo, isto é certo até, mas então vou demonstrar-lhes. Nesse caso, corro à estação da posta, amanhã, quando ele estiver partindo de viagem, agarro-o pelo pé e arranco-lhe o capote. No momento de sua subida para o carro, vou ferrar-lhe os dentes no braço, mordê-lo. Vejam todos a que ponto um homem pode ser levado ao desespero. Pode ser que ele me bata na cabeça e que todos eles estejam atrás. Gritarei para todos os presentes: vejam, aí está o fedelho que parte para seduzir circassianas com o meu escarro no rosto. Naturalmente, depois disso, tudo estará acabado. O departamento terá sumido da face da terra, vão me agarrar e processar, serei expulso do emprego, encerrado numa prisão, deportado para a Sibéria em residência forçada. Não tem importância. Daqui a 15 anos, libertado da prisão, mendigo e maltrapilho, vou arrastar-me atrás dele, vou encontrá-lo em alguma capital de província. Estará casado e feliz, terá uma filha adulta. Direi: olha, monstro, as minhas faces encovadas e os meus farrapos, perdi tudo, a carreira, a felicidade, a arte, a ciência, a mulher amada. E tudo por tua causa. Aqui estão as pistolas. Vim descarregar a minha pistola e perdoo-te. Nesse momento atirarei para o ar e ninguém mais ouvirá falar de mim. Cheguei até chorar, embora soubesse com toda exatidão, naquele mesmo instante, que tudo aquilo se baseava em Silvio. 41 nota. Personagem de O Tiro, conto de Pushkin. Fim de nota. E na Mascarada, de Lermontov. 42 nota. Drama de Lermontov. E de repente senti uma vergonha terrível a tal ponto que fiz parar o cavalo, desci do trenó e me detive na neve, no meio da rua. O cocheiro me olhava surpreso e suspirando. O que fazer? Não se podia mesmo ir para lá. Era um absurdo. E não se podia também abandonar o caso, porque ia sair. Meu Deus, como se poderá abandonar isto? E depois de semelhantes ofensas? Não, exclamei atirando-me novamente no trenó. Está predestinado, é o destino. Toca, toca para lá. E impaciente bati com o punho na nuca do cocheiro. Mas que é isto? Por que está brigando? Gritou o mujiquezinho, fustigando, no entanto, o Rocim, até que começou a escoicear com as patas traseiras. A neve molhada caía aos flocos. Desabotoei o capote, não podia pensar na neve. Esquecera tudo o mais, porque me decidira definitivamente a bofetada e sentia, horrorizado, que isto de fato ia acontecer impreterivelmente naquele momento e que nenhuma força poderia me deter. Os lampiões desertos surgiam taciturnos na bruma nevada, como archotes num enterro. A neve acumulara-se sob o meu casaco, sob o retingote, sob a gravata, e se derretia ali, e eu não me resguardava. De qualquer modo, estava tudo perdido. Finalmente chegamos. Saí correndo, quase desmemoriado, subi os degraus e me pus a bater com os pés e mãos na porta. Sentia, sobretudo, que os meus joelhos estavam enfraquecendo terrivelmente. Abriram logo. Era como se estivessem esperando a minha chegada. Simonov realmente dissera que possivelmente viria mais um, e ali era preciso avisar e, de modo geral, tomar toda espécie de precaução. Era uma daquelas lojas de modas que há muito já foram eliminadas pela polícia. De dia funcionava realmente como loja, mas de noite podiam ir lá pessoas recomendadas. Atravessei a passos rápidos uma loja escura e penetrei na sala que já conhecia, onde ardia uma única vela, e parei perplexo. Não havia ninguém. Onde estão eles? Perguntei a alguém, mas, segundo parecia, já tinham ido embora. Estava diante de mim uma personagem de sorriso estúpido, a própria patroa, que já me conhecia um pouco. Um instante depois, abriu-se uma porta e entrou outra personagem. Eu caminhava pela sala, sem dar atenção a nada, e, ao que parece, falava comigo mesmo. Era como se tivesse sido salvo da morte e alegremente pressentisse, com todo o meu ser, o seguinte: eu daria mesmo a bofetada, sem dúvida, sem dúvida. Mas agora eles não estavam ali, e tudo desaparecera, tudo se modificara. Eu olhava em torno, não podia ainda compreender. Maquinalmente lancei um olhar para a moça que entrara. Entrevi um rosto fresco, jovem, um tanto pálido, de sobrancelhas retas, escuras, olhar sério e como que um tanto surpreso. Isto me agradou no mesmo instante. Eu a odiaria se ela tivesse sorrido.
Pus-me a olhá-la mais fixamente, com um certo esforço. Ainda não tinha conseguido concentrar meus pensamentos. Havia naquele rosto algo de singelo e bondoso, mas que parecia estranhamente sério. Estou certo de que aquilo a prejudicava ali e que nenhum daqueles imbecis a notara. Aliás, não se poderia chamá-la de beldade, embora fosse de estatura elevada, forte e bem proporcionada. Vestia-se com extrema simplicidade. Algo mal me mordeu e aproximou-me muito dela. Por acaso olhei-me num espelho. O meu rosto, transtornado, pareceu-me extremamente repulsivo, pálido, mau, ignóbil, cabelos revoltos. Seja, fico satisfeito, pensei. Estou justamente satisfeito de lhe parecer repugnante. Isto me agrada. Sexto. Alhures atrás de um tabique, como que submetido a uma forte pressão, ou como alguém que estivesse sendo esganado, rouquejou um relógio. Depois de um rouquejar prolongado e pouco natural, houve um bater fininho, feinho e surpreendentemente rápido. Era como se alguém tivesse saltado para a frente. Bateram as duas. Voltei a mim, embora não estivesse dormindo, mas apenas deitado em modorra. O quarto estreito, apertado e baixo, atravancado por um enorme guarda-roupa e repleto de caixas de papelão, trapos e toda espécie de retalhos, estava quase às escuras. O toco de vela que ardia sobre a mesa, na outra extremidade do quarto, já se extinguia e de quando em quando a chama estremecia ligeiramente. Alguns instantes depois seria a treva completa. Dei acordo de mim rapidamente. Sem esforço, lembrei-me de tudo no mesmo instante, como se as recordações tivessem estado à minha espreita para se atirar novamente sobre mim. E mesmo em meu alinhamento, algo persistiu em mim, uma espécie de ponto que eu não conseguia esquecer e em torno do qual os meus sonhos giravam pesadamente. Mas era estranho. Tudo o que me acontecera naquele dia parecia-me agora, ao acordar, ter ocorrido há muito tempo, como coisa já vivida por mim muitos anos antes. Tinha uma fumaceira na cabeça. Algo parecia pairar sobre mim, tocar-me, excitar-me, infundir-me intranquilidade. A angústia e a bilis ferviam novamente e buscavam saída. De repente, vi a meu lado 2 olhos abertos que me examinavam curiosa e fixamente. O olhar era frio, indiferente, taciturno, muito estranho, dava uma sensação penosa. Um pensamento sombrio nasceu-me no cérebro e passou-me por todo o corpo sob a forma de certa sensação desagradável, semelhante à que se tem ao entrar num subterrâneo úmido e abafado. Era de certo modo pouco natural que justamente apenas naquele momento aqueles 2 olhos tivessem decidido começar a examinar-me. Lembrei-me também de que, no decorrer de 2 horas, eu não trocara uma palavra sequer com aquela criatura e de que não considerara isto de modo algum necessário. Pouco antes a coisa me parecia até, por algum motivo, agradável. Agora, porém, surgira-me de repente com vivacidade a ideia absurda, repugnante como uma aranha, da devassidão que, sem amor, grosseira e desavergonhadamente, começa direto por aquilo com que o verdadeiro amor é coroado. Passamos, assim, muito tempo a olhar um para o outro. Ela, todavia, não baixava os olhos diante dos meus, nem seu olhar mudava de expressão, e por fim tive, não sei porquê, um sentimento de pavor. Como se chama? Perguntei lacônico, procurando acabar o quanto antes com aquilo. Lisa, respondeu quase num sussurro, mas de modo nada cordial e afastando o olhar. Passei algum tempo calado. O tempo hoje neva. Está feio, disse eu quase para mim mesmo, pondo com expressão angustiada a mão sob a nuca e olhando o teto. Não respondeu. Tudo aquilo era monstruoso. Você é daqui? Perguntei num instante depois, quase fora de mim, voltando ligeiramente a cabeça na sua direção. Não. De onde? De Riga, respondeu contrafeita. Alemã? Russa. Já está há muito tempo aqui? Onde? Nesta casa. 2 semanas. Ela falava cada vez mais laconicamente. A vela apagara-se e eu não podia mais distinguir-lhe o rosto. Tem pai e mãe? Sim. Não. Tenho. Onde estão? Lá, em Riga. Quem são? Assim. Assim como? Quem são? Qual a sua condição? Pequenos burgueses. Viveu sempre com eles? Sim. Quantos anos tem? 20.
Por que os deixou? Assim. Aquele assim significava deixe-me, está me aborrecendo. Calamo-nos. Sabe Deus porque eu não ia embora. Eu próprio me sentia cada vez mais aborrecido e angustiado. As imagens do dia anterior começaram a vir-me à memória, como que por si, sem a minha vontade e em desordem. De repente lembrei-me de uma cena que vira na rua de manhã, quando, preocupado, apressava o passo para a repartição. Hoje quase deixaram cair um caixão quando o carregavam, disse eu de chofre, não desejando iniciar conversa e quase sem querer. Um caixão de defunto? Sim, na Cianaia. Estava sendo retirado de um porão. De um porão? Aliás, não era bem um porão, mas um andar térreo bem baixo. Bem, você compreende, lá embaixo, numa casa de má reputação. Em volta havia tanta lama, cascas, lixo, cheirava... Era ruim. Silêncio. É ruim enterrar alguém hoje. Comecei de novo, apenas para não me calar. Ruim por quê? A neve, a umidade. Bocejei. Tanto faz, disse ela de repente, depois de algum silêncio. Não, é horrível, tornei a bocejar. Os coveiros certamente deviam estar xingando por causa da neve molhada. E na cova, provavelmente, havia água. Água na cova? Por quê? Perguntou ela com certa curiosidade, mas pronunciando as palavras de modo ainda mais rude e lacônico. De repente algo começou a me espicaçar. E por que não? Água no fundo, uns 6 viachoques de água. Em Volkovo não se consegue abrir uma cova no seco. Por quê? Como por quê? É um lugar tão úmido. Ali é um pântano em toda parte. Eles depositam os corpos assim mesmo, na água. Eu mesmo vi, muitas vezes. Eu nunca vira tal coisa, nem jamais estivera em Volkovo. Ouvir apenas contar. Será possível que para você tanto faz? Falo da morte. Mas por que hei de morrer? Respondeu ela como que se defendendo. Algum dia você morrerá, e morrerá que nem a defunta de hoje. Ela era também uma moça. Morreu tísica. Uma rapariga terá morrido no hospital. Ela já sabe, pensei e disse rapariga e não moça. Ela devia à patroa, repliquei cada vez mais espicaçado pela discussão, e lhe prestou serviços quase até o fim, embora estivesse tísica. Os cocheiros todos comentaram isto com os soldados, deviam ser seus conhecidos, riam, pretendiam beber a memória dela no botequim. 43 nota. É tradição na Rússia beber a memória dos recém-falecidos. Fim de nota. Também nesta passagem eu acrescentara muitos pormenores inventados. Silêncio. Um silêncio profundo. Ela não se movia sequer. Mas será melhor morrer no hospital? Não será a mesma coisa? Mas por que eu vou morrer? Acrescentou irritada. Agora não. E mais tarde? Mais tarde sim. E então? Agora você é jovem, bonita, viçosa e por isto obtém um bom preço. Mas depois de um ano desta vida não será mesmo, vai murchar. Depois de um ano? Em todo caso, daqui a um ano seu preço vai cair, prosseguir com perversidade. Vai passar daqui para alguma parte mais baixa, para uma outra casa. Depois de um ano mais, irá para uma terceira, cada vez mais baixo. E daqui a uns 7 anos terá chegado a Ciênia, um porão. E ainda assim seria bom. A desgraça será, se além disto, aparecer-lhe alguma doença, bem, digamos, uma fraqueza do peito, e você apanhar um resfriado ou alguma coisa no gênero. Com a vida que vocês levam, é difícil curar uma doença. Se ela agarrar você, poderá não largá-la mais, e então você vai morrer. Bem, morrerei então, respondeu num tom já de todo rancoroso, e seu corpo teve um estremecimento rápido. Mas dá pena. Quem? Dá pena. A vida. Silêncio. Você teve um noivo, hein? Para que precisa saber? Não estou interrogando você. Que me importa? Por que fica zangada? Naturalmente, você pode ter passado dias difíceis, que me importa, mas tenho pena. De quem? Você me dá pena. Não precisa, murmurou quase imperceptivelmente e tornou a estremecer. Aquilo me irritou no mesmo instante. Como? Eu lhe falara tão docemente e ela... Mas o que você pensa? Que está no bom caminho, hein? Não penso nada. O ruim, justamente, é que você não pensa. Volte assim enquanto é tempo, pois ainda há tempo. Você é jovem ainda e bonita. Poderia amar alguém, casar-se, ser feliz. Nem todas as casadas são felizes, retrucou ela no mesmo tom rápido e grosseiro de antes. Nem todas, naturalmente, mas de qualquer modo é muito melhor que aqui. Melhor de verdade. E havendo amor, pode-se viver, mesmo sem felicidade. Até na aflição a vida é boa. É bom viver no mundo, ainda que se viva, seja lá como for. E aqui o que se tem, além de mau cheiro? Irra.
Voltei-me com repugnância, não argumentava mais friamente. Eu mesmo começava a sentir aquilo que dizia e me agitava. Ansiava já por expor minhas ideiazinhas secretas, cultivadas num canto. De súbito algo se inflamou em mim. Apareceu, não sei que objetivo. Não repare no fato de eu estar aqui. Não sirvo de exemplo. Talvez eu seja ainda pior que você. Aliás, cheguei aqui bêbado. Apressei-me, no entanto, a justificar-me. Ademais, um homem de modo algum é exemplo para uma mulher. Os casos são diferentes, embora eu me emporcalhe todo. Aqui não sou escravo de ninguém. Fico num lugar, depois vou embora, desapareço, sacudo a roupa e já sou um outro homem. Quanto a você, começa como escrava. Sim, escrava. Você entrega tudo, toda a vontade, e depois há de querer romper esta corrente, mas não é mais possível. Ela irá emaranhá-la cada vez mais com mais força. Assim é esta maldita corrente. Eu a conheço. Agora não falo de outras coisas. Talvez você nem me compreendesse. Mas diga-me, certamente você já tem dívida com a patroa? Bem, vê, acrescentei, embora ela não me tivesse respondido, mas apenas ouvisse em silêncio, com todo o seu ser. Aí tem você. Isto é que é uma corrente. Você nunca mais há de comprar a sua liberdade. Assim tem de ser. É o mesmo que vender a alma ao diabo. E além disso, eu... Que sabe você? Talvez seja também assim, infeliz, e me meta de propósito na lama, igualmente por angústia. Uns bebem por aflição. Pois bem, eu estou aqui por aflição. Ora, diga-me, isso está bem? Eu e você nos unimos, ainda há pouco, e nem uma palavra dissemos um ao outro. E depois você ficou a examinar-me como uma selvagem, e eu a você também. É assim que se ama? É assim que uma pessoa deve unir-se a outra? Isto é simplesmente uma indecência. Aí é que está. Sim, aprovou ela abrupta e apressadamente. Surpreendeu-me até a pressa com que foi proferido aquele sim. Quereria isto dizer que tinha a mesma ideia a fermentar-lhe na cabeça quando há pouco me examinara? Também ela já era talvez capaz de certos pensamentos? Com os diabos, isto é interessante. Já é intimidade. Pensei quase esfregando as mãos. E por que não chegar às boas, se tem pela frente uma alma tão jovem? O que mais me absorvia era o jogo. Ela voltou a cabeça, colocando-a mais perto de mim, e tive no escuro esta impressão. Apoiou-a no braço, talvez me examinasse. Como lamentei não poder ver-lhe os olhos, ouvia-lhe a respiração profunda. Para que veio você para cá? Comecei já com algum poder sobre ela. Assim. Mas como seria bom viver na casa paterna, quentura, liberdade, o seu próprio ninho? E se for pior que isto? É preciso acertar o tom, disse de mim para mim. Com sentimentalismo talvez não se consiga muita coisa. Aliás, este pensamento apenas me passou na mente. Juro que me interessei por ela, de verdade. Além disso, eu estava de certo modo enfraquecido e indisposto, e o embuste combina bem facilmente com o sentimento. Quem nega isto? Apressei-me a responder. Tudo acontece, e estou plenamente convencido de que você foi ofendida por alguém e de que os outros é que são culpados para com você e não você para com eles. É verdade que não sei nada da sua vida, mas uma moça como você, com certeza, não vem parar aqui por sua livre vontade. E que espécie de moça sou eu? Murmurou ela quase imperceptivelmente, mas eu ouvi. Com os diabos, procuro lisonjeá-la. Isto é horrível, ou talvez seja bom. Ela permanecia calada. Sabe, Lisa, vou falar de mim. Se eu tivesse família desde criança, não seria como sou agora. Penso nisto com frequência. De fato, por pior que possa ser a vida em família, tem-se pai e mãe e não gente estranha, inimiga. Pelo menos uma vez por ano vão expressar o seu amor por você. Apesar de tudo, você sabe que está em casa. Eu cresci sem família, por isso talvez tenha saído assim, insensível. Esperei mais um pouco. Talvez ela nem esteja compreendendo isto, pensei, que é ademais ridículo, amoral. Se eu fosse pai e tivesse uma filha, creio que amaria mais a filha do que os filhos, estou certo disso. Comecei num rodeio, como que puxando outro assunto para distraí-la. Confesso que estava corando. Por que isso? Perguntou. Quer dizer que me ouvia. Assim... Não sei, Lisa. Veja uma coisa. Conheci um pai que era um homem severo, rigoroso. Diante da filha, porém, punha-se de joelhos, beijava-lhe as mãos e os pés, não se cansava de admirá-la. É verdade. Se ela dançava num baile, ele passava 5 horas no mesmo lugar, não tirando dela os olhos.
Era doido por ela, e eu compreendo isto. De noite, cansada, ela adormecia, e ele acordava e ia beijá-la durante o sono, e fazer sobre ela o sinal da cruz. Era avarento para com os outros, e ele próprio usava um redingotezinho sebento. Para ela, porém, gastava até o último níquel, fazia-lhe presentes ricos e ficava contente quando o presente agradava. O pai sempre ama as filhas mais do que a mãe. Para muitas moças, viver em casa é uma alegria. Eu, se tivesse uma filha, creio que nem a casaria. Como assim? Perguntou ela com um ligeiro sorriso. Teria ciúme, juro por Deus. Ora, poderia ela beijar um estranho? Como poderia amar um outro mais do que o próprio pai? É penoso até imaginar isso. Está claro que tudo isto é um absurdo. Está claro que, por fim, cada um acaba sendo razoável. Mas eu creio, antes de entregá-la, ia torturar-me com essa preocupação. Rejeitaria os noivos um a um. Mas, apesar de tudo, acabaria casando-a com aquele que ela própria amasse. Na realidade, porém, aquele que a filha ama sempre parece ao pai o pior de todos. É sempre assim. Muito mal acontece nas famílias por causa disso. Há gente que se sente mais feliz vendendo a filha do que casando-a honestamente, disse ela de repente. Ah, então é isso? Isso acontece, Lisa, entre famílias malditas, onde não há Deus nem amor, repliquei exaltado, e onde não existe amor também não há razão. É verdade que há famílias assim, mas não é delas que eu falo. Você provavelmente não viu coisas boas em sua família, e por isto fala assim. Realmente você é uma infeliz. Tudo isso acontece principalmente devido à pobreza. E entre os ricos, será acaso melhor? As pessoas honestas são felizes até mesmo na pobreza? Sim, pode ser. Mas acontece também o seguinte, Lisa. O homem gosta de levar em conta unicamente a sua aflição. Não pensa na sua felicidade. Se considerasse isto, veria que lhe está reservado também um bom lote. Ora, pode acontecer que tudo dê certo numa família. Com a graça de Deus, o marido é bom, cuida de você, ama, não a deixa um pouco sequer. É bom viver numa família assim. Por vezes, mesmo que haja aflição, é bom. E onde é que não existe aflição? Você talvez ainda se case e saberá então. Tomemos, por exemplo, ao menos os primeiros tempos de casamento com aquele que se ama. Quanta felicidade pode advir disso? E é algo contínuo. Nos primeiros tempos, até as brigas com o marido acabam bem. Algumas, quanto mais amam, mais brigas com o marido arranjam. É verdade, conheci uma que dizia: amo-te muito, é por amor que te atormento. E para que sintas isto? Sabe que por amor pode-se atormentar uma pessoa? Sobretudo as mulheres, e elas pensam no íntimo. Em compensação, vou depois amar tanto, hei de acarinhar tanto, que não é pecado atormentá-lo agora um pouco. E em casa, todos se alegram com vocês. Tudo é bom, agradável, pacífico, honesto. Algumas existem que são ciumentas. Se ela vai a alguma parte, conheci uma assim. A mulher não se contém e sai correndo no meio da noite para espiar às escondidas. Não é ali que ele está, naquela casa, com aquela. Isto já é ruim. E ela mesma sabe que é ruim. E o seu coração se congela e se atormenta. Mas ela ama. É tudo por amor. E como é bom, depois de uma briga, fazer as pazes, ela mesma se culpar perante ele, ou perdoar. E ambos se sentirão tão bem, tão bem. É como se tivessem acabado de se encontrar, de se casar, como se o amor tivesse começado de novo. E ninguém deve saber o que acontece entre marido e mulher, se eles se amam. E seja qual for a briga, não deve chamar nem a própria mãe para juiz, nem contar nada um do outro. Eles mesmos são seus próprios juízes. O amor é um mistério de Deus e deve ser oculto de todos os olhares estranhos, aconteça o que acontecer. Deste modo, tudo é mais santo, tudo é melhor, eles se respeitarão mais um ao outro, e muita coisa baseia-se no respeito mútuo. E já houve amor, se casaram por amor, por que há de este amor acabar? Não se pode acaso mantê-lo? É difícil que não se consiga isto. Bem, e se o marido se revela uma pessoa boa e honesta? Neste caso, como é que o amor vai acabar? Passará o primeiro amor conjugal, é verdade, mas então chegará um amor ainda melhor. Ambas as almas se unirão, todos os seus interesses serão comuns e um não terá qualquer segredo para com o outro. E quando os filhos vierem, mesmo os tempos mais difíceis vão parecer uma felicidade. É só amar.
e ser corajoso. Então, até o trabalho dá alegria, e é com alegria também que às vezes se recusa o próprio pão para dá-lo aos filhos, e eles depois vão amar-nos por isto mais tarde. É, pois, para nós próprios que amealhamos. As crianças crescem e nós sentimos que somos para elas um exemplo, um apoio, e mesmo que a gente morra, elas hão de trazer consigo pela vida toda os nossos sentimentos e as nossas ideias, do modo como os receberam de nós, e serão feitos à nossa imagem e semelhança. Quer dizer que isto é um alto dever. Como é possível, no caso, um pai não se unir mais intimamente à mãe? Dizem alguns que é coisa árdua criar filhos, mas quem é que o diz? É uma felicidade dos céus. Você gosta de crianças pequenas, Lisa? Eu gosto delas terrivelmente. Você sabe, um menino assim, todo rosadinho, a sugar-lhe o seio. E qual o marido que não sente o coração voltar-se para a esposa, vendo-a sentada com o filho dele? A criança rosadinha, rechonchudinha, revira-se, dengosa, pezinhos e mãozinhas gorduchinhos, unhinhas bem limpas, pequenas, tão pequenas que se tornam até engraçadas, e olhinhos que já parecem compreender tudo. E quando mama, fica repuxando o seio da mãe, brincando. Se o pai se aproxima, ela se desprende do peito, inclina-se toda para trás, olha o pai, dá uma risada, como se o caso fosse, sabe Deus por quê, engraçado, e de novo se põe a mamar. Ou então, de repente, dá uma mordida no peito da mãe, se é que os dentinhos já lhe estão surgindo, e lhe dirige os olhinhos de viés. Está vendo? Dei uma mordida. Mas não estará nisso toda a felicidade quando ficam juntos os três, o marido, a mulher e o filho? Em troca de momentos como este, muita coisa se pode parar. Não, Lisa, antes de acusar os outros, é preciso que cada um aprenda por si mesmo a viver. É com esses quadrinhos, justamente com esses quadrinhos, que é preciso atuar sobre você. Pensei comigo, embora, juro por Deus, eu tivesse falado com sentimento, e de chofre, corei. Bem, e se ela de repente der uma gargalhada, onde irei parar? Este pensamento deixou-me furioso. No final do meu discurso eu ficara realmente exaltado, e agora o meu amor próprio de certo modo sofria. O silêncio prolongava-se. Quis até dar-lhe um safanão. "O que foi que você?" começou ela de repente e se deteve. Mas eu já compreendera tudo. Em sua voz tremia algo diverso, que não era abrupto, grosseiro, obstinado, como há pouco, mas algo suave, pudico, tão pudico que eu mesmo, de repente, senti certa vergonha perante ela. Senti-me culpado. "O quê?" perguntei com uma curiosidade carinhosa. "É que você..." "O quê?" "É que você fala como se estivesse lendo um livro", disse, e um tom de mofa pareceu ouvir-se de novo em sua voz. Esta observação espicaçou-me dolorosamente. Não era o que eu esperava. Não compreendi sequer que ela se mascarava de propósito com aquela zombaria que era o último ardil das pessoas envergonhadas e de coração virtuoso quando alguém lhes procura penetrar a alma de modo rude e insistente e que até o último instante não se rendem por orgulho e temem expressar o seu sentimento diante de outrem. Já pela timidez com que ela tentara várias vezes expressar a sua zombaria, e com que, por final, mal se decidira a enunciá-la, eu devia ter adivinhado. Mas não adivinhei, e um mau sentimento se apossou de mim. "Espere um pouco", pensei.